Direto ao ponto, não se brinca com kafir nem com kufar. Mas estamos felizes em viver em seus países e mendigar benefícios sociais. Cretinos sem vergonha, e eles não vão recuar. Você precisa dizer, desculpa, a festa acabou, hora de voltar para esses buracos de merda. América, você tem um problema. Vimos como os britânicos entregaram seu país aos islamistas e muçulmanos, mas eles também estão vindo atrás de vocês. Dê uma olhada nisso. Agora mesmo, em 2025, 4,5 milhões de muçulmanos vivem nos Estados Unidos. Isso já é uma em cada 70 pessoas. Eles são jovens, metade tem menos de 35 anos e tem filhos a uma taxa 2 vezes maior que a média nacional. Existem mais de 4.000 locais de culto construídos ou convertidos em uma única geração, um aumento de 43% desde 2020. Dirija por Michigan, Nova York, Texas, Flórida. Novas casas e torres continuam surgindo. Centros de pesquisa projetam que até 2050 teremos 8 milhões de muçulmanos, ultrapassando os judeus como a segunda maior fé nos Estados Unidos. Isso já ocorre em algumas cidades hoje. Esse crescimento reflete um ressentimento profundo, pois muitos muçulmanos veem os cristãos como infiéis corrompidos pelo secularismo. Não muitos, mas todos eles. Liberdades que rejeitam ideais americanos como individualismo, liberdade de expressão e igualdade para as mulheres. Seus ensinamentos frequentemente descrevem nosso modo de vida como imoral, incentivando a imposição da Sharia em vez da democracia e conflitando com valores cristãos que fundaram esta nação. O cristianismo ainda é 70%, mas nossas igrejas estão vazias e fechando, enquanto as famílias deles crescem e seus prédios se multiplicam. Isso é matemática, e os números não ligam para o que queremos que seja verdade. Os números não ligam, pessoal. E não é mais segredo. Eles realmente não fizeram nenhum esforço para esconder o desprezo e o ódio pelo modo de vida americano. É assim que eles falam abertamente. A América é o câncer. A América, o governo americano, o secularismo, a democracia, o capitalismo. Esses são cânceres que espalharam sua doença por todo o mundo, na América e no Oriente Médio. Aqui na América as pessoas têm liberdade, como eu já disse. Quando você se manifesta, isso é um problema. Os não muçulmanos estão cansados desse câncer, do governo americano e da democracia. Querem ver uma nova forma de vida. E como muçulmanos nós temos que entender. Sério? Você está cansado do seu modo de vida? Você está cansado dos princípios sobre os quais os pais fundadores construíram os Estados Unidos? Cansado disso? Quer trocar isso pela Sharia? Esse palhaço acredita que sim. E ele não está sozinho, lamento dizer. Os dias de chamar essas pessoas de um grupo marginal de extremistas acabaram. Ouça Tommy Robinson. Ele acabou de dar uma entrevista. O que é um pequeno grupo marginal de extremistas? Ouça. 99% dos afegãos querem a Sharia. 99% dos afegãos, quer eles tenham ajudado a América ou não, porque a América então sentiu que, precisamos trazê-los. Teve um filme muito bom com Jake Gyllenhaal. E tenho certeza de que houve alguns casos brilhantes. Você pode ser muçulmano e uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo pode odiar o modo de vida americano e alimentar o sonho de estabelecer a Sharia na América, mesmo tendo ajudado a América contra o Talibã. Todas essas coisas podem acontecer. Elas não são mutuamente exclusivas. 99% dos afegãos querem a Sharia, quer tenham ajudado a América e os aliados contra o Talibã ou não. 99%. Isso é pesquisa pura. 89% dos paquistaneses querem a Sharia. E eles também odeiam a América. 77% dos palestinos querem a Sharia. 71% dos nigerianos querem a Sharia. A maioria dos muçulmanos deseja a Sharia. Se entram 100 afegãos na América, Joe Biden trouxe centenas de milhares. Mas de cada 100, 99 querem a Sharia. Eles não deixam isso na fronteira nem abandonam suas crenças ao chegar na América. Eles trazem tudo consigo. 89% desses afegãos que defendem a lei Sharia acham aceitável golpear uma mulher na cabeça com uma pedra e enterrá-la. Essa é a opinião deles, não minha. Isso é uma crença. Vocês trouxeram isso para seu país, assim como nós. Por isso temos 100 tribunais da Sharia na Grã-Bretanha. Por isso, 2 milhões de muçulmanos britânicos querem a lei Sharia e há comunidades segregadas que não se assimilam.
Então algumas pessoas podem dizer, espera aí, ele está inventando isso? Não, agora. E se eu te dissesse que existe uma maneira melhor de ganhar dinheiro? Só este ano, algo interessante aconteceu. Enquanto todos estavam ocupados discutindo sobre transições energéticas e metas climáticas, o mundo real silenciosamente nos lembrou de como as coisas realmente funcionam. A infraestrutura global cresce, os gastos militares sobem e regiões inteiras constroem em ritmo inédito há décadas. E tudo isso depende de uma coisa: aço. Cerca de 1,9 bilhão de toneladas de aço são produzidas todos os anos. E cada tonelada exige carvão metalúrgico. Não como um combustível que você pode substituir, mas como um insumo químico sem substituto em larga escala. Sem carvão não há aço. Sem aço não há navios de guerra, não há caças, não há infraestrutura, não há sistemas de defesa modernos. Isso não é ideologia. Isso é física. Na verdade, o governo dos Estados Unidos declarou recentemente uma emergência nacional para expandir as cadeias de suprimento de carvão, reconhecendo o quão crítico esse material se tornou, o que nos leva a Forge Resources, negociada como FRG na CSE e FRGGF na OTC. A Forge está se posicionando bem no meio da crise de oferta. Seu principal ativo, o projeto La Estrala na Colômbia, não é uma ideia especulativa. Totalmente licenciado e em avanço, está inserido em uma cadeia de suprimentos que o mundo busca garantir. A Colômbia está se tornando um importante fornecedor global de carvão metalúrgico, alinhada comercialmente aos Estados Unidos e com importância estratégica crescente. Enquanto isso, os preços estão contando a mesma história. O carvão metalúrgico caminha para $240 por tonelada em 2026. Isso não é um aumento aleatório. Esse é o mercado reagindo à escassez estrutural. A maioria não percebe que o maior fator não é mais a demanda. É a falta de nova oferta. E quando a oferta fica restrita em algo tão crítico, as empresas que se posicionam cedo tendem a se beneficiar mais. A Forge Resources atua nesse setor. Para entender tendências em aço, segurança energética e defesa global, vale observar de perto. Confira o link na descrição para saber mais sobre a Forge Resources e o que eles estão construindo. Agora vamos voltar ao vídeo. Olha isso. A pesquisa foi feita lá em 2013. Eu sei que é um pouco antiga, mas não acho que teria mudado muito. Apoia ou se opõe a tornar a Sharia a lei do país. Não importa onde você esteja. 99% dos afegãos querem que a Sharia seja a lei do país. 84% dos paquistaneses. Eu, Tommy, disse 89%, tudo bem. 82% dos bangladechianos. 91% dos iraquianos. 89% dos palestinos. 83% dos marroquinos. Líbano. Acho que isso ocorre porque convivem com cristãos há muito tempo e já presenciaram muita guerra civil. Veja a África subsaariana. Meu Deus, cadê a Somália? E a Somália. Só esses países próximos da Rússia e alguns europeus. Veja, sem surpresa, Albânia, só 12%. Por quê? Pela proximidade com a Europa, um mundo mais livre. Turquia, só 12%. Talvez tenha aumentado porque você sabe. Erdogan prejudicou a Turquia bastante. Cadê a Somália? Bem, acho que os somalis não puderam participar dessa pesquisa. Eu não ficaria surpreso se fosse muito alto. Seria em torno de 90, 95%. Se quiser ver o que eles dizem abertamente, mostrei um vídeo para você. Eu tenho muitos desses vídeos que mostrei ao longo dos anos de líderes muçulmanos se gabando, orgulhosos, desejando a morte, fazendo ameaças de conquista. Olha isso. Eles insultam Alá, dizendo que ele tem um filho. Cristãos, vocês não têm permissão para manter sua crença. Eles veem isso como um insulto, como blasfêmia. A blasfêmia só tem uma punição, a morte. Primeiro problema que vejo na América: cristianismo. Você está em um país cristão do caramba. Por que damos a eles essa liberdade de expressão? Por quê? Não tomem judeus e cristãos como seus amigos íntimos. Isso é uma ordem de Alá. Vamos pegar essas lições e ensiná-las aos nossos filhos. Ensine-os a odiar tudo relacionado a kufr, traçando os limites ao lidar com o inimigo. When dealing with the disbeliever, ele é inimigo da comida e quer comer tudo até acabar com ela no mundo. Eles superam os descrentes. Eles lutam no caminho de Alá e não temem as manchetes. A pergunta é: por que os muçulmanos nos odeiam?
Por que os muçulmanos estão cheios de ódio contra o Ocidente, o cristianismo, o judaísmo ou qualquer outra coisa? O Alcorão nos diz através de Falisland. Veja, ele não disse que não odiamos vocês, mas esses muçulmanos de fachada, como Mahdi Hassan e outros hipócritas e mentirosos, dizem que isso é mentira. Eles guardam essas opiniões só para si? Não, compartilham com outros muçulmanos. E ele não corrigiu, não disse, não odiamos vocês. Ele afirmou, o Alcorão explica por que devemos odiar vocês. Nós não nos assemelhamos aos não muçulmanos, judeus, cristãos ou qualquer outra pessoa. Mas sabe qual é a pior coisa? Sempre que vejo um muçulmano negro convertido, meu Deus. Eles odeiam a América por causa do tráfico transatlântico de escravos. E com razão. Ninguém pode justificar isso, mas foram os muçulmanos que exploraram os africanos por mais de 1000 anos. O tráfico de escravos africanos feito pelos muçulmanos foi 10 vezes pior do que o transatlântico. Você já se perguntou por que não há tantos africanos subsaarianos no Oriente Médio? Pois nem tinham permissão para se reproduzir, seus pênis eram cortados. E essas pessoas, simplesmente por causa do Islã, É se assemelhar a alguém que é seu inimigo. E em resposta, Abraham Lincoln foi para a guerra civil para acabar com a escravidão. Os britânicos aboliram a escravidão antes deles, na década de 1830. Cruzados. Os piores. Viver! O Ocidente teve tanto sucesso que essas pessoas imploram para fazer parte do Ocidente. Enfim, então por que eles te odeiam? Você quer saber por que eles te odeiam? Aquele cara que não nos contou, é por isso que eles te odeiam. O profeta disse, e não faça amizade com ninguém, exceto um bom crente. E só compartilhe sua comida com alguém piedoso. Então nós não temos esse wala e essa amizade com os kufar. Nós não saímos com os kufar, sabe? Vamos descer e jogar uma sinuca, Bob. Bob? Sabe, vamos jogar Xbox juntos. Você é meu amigo. Não existe wala com os kufar. Eu lembro. Abuzi disse isso há um tempo. Ele falou que eles estavam jogando futebol e um kafir quis jogar com eles. Direto, não jogamos com kafir nem com kufar. Mas estamos felizes em viver em seus países e mendigar benefícios sociais. Cretinos sem vergonha, e eles não vão recuar. Você precisa dizer, desculpe, a festa acabou, hora de voltar para seus buracos. Não existe esse negócio de sair com os kufar, isso é totalmente o oposto de ter bara por eles. Como pode ter bara por nós e depois sair, brincar, conversar, fofocar e socializar. Infelizmente, esse é um dos nossos problemas. Muitos muçulmanos, especialmente jovens, estão sempre andando com kufar e isso acaba influenciando eles. Acaba corrompendo o wala e o bara e é isso que vai acontecer. Você vai acabar destruindo esse wala e bara. Como você pode ter o ódio animalesco e o afastamento em relação a eles se vocês andam juntos? Se você convive com eles, como vai odiá-los? Porque Deus me livre, você pode se impressionar com a bondade deles. O momento que mais abriu meus olhos foi que, eu nunca realmente odiei o Ocidente. Mas, claro, não houve uma doutrinação propriamente dita. Minha família era bem liberal. Mas, ainda assim, quando você cresce em uma sociedade onde acredita que está certo, que é o melhor, você acaba tendo certos preconceitos. Acho que toda comunidade tem isso. Mas quando me mudei para a Austrália, a primeira coisa que notei foi: uau, como esse país é limpo. Lembro da primeira vez que vi o horizonte de Melbourne e pensei: meu Deus, olha esses prédios. Queria tocá-los. Tudo era tão limpo. O céu era tão cristalino. E a minha cidade, Lahore, era tão suja. Era simplesmente tão suja e nojenta. Eu fiquei uau. E aí dizem pra gente que os muçulmanos é que são os limpos. Fala sério. Olha essas pessoas. Olha para eles. E todo australiano que eu encontrava sorria. Eles simplesmente sorriem para você. Mesmo que seja um sorriso falso, você passa por alguém. Você simplesmente dá um sorriso falso para alguém. Então, essas pessoas são muito legais, né? Logo de cara, no primeiro dia, não que eu já tivesse algum ódio por eles, mas mesmo se eu tivesse algum preconceito, simplesmente sumiu. E eu acho que é por isso que eu sempre estive destinado a ser quem eu sou.
Defenda as pessoas que são boas. E eu posso te garantir, os ocidentais são as melhores pessoas do mundo. Eles são as únicas pessoas no mundo que abriram suas fronteiras para pessoas de todo o mundo, até mesmo para aqueles que os odeiam. Mesmo agora, olha, eles simplesmente te dizem. Vivem em seus países e dizem que te odeiam. É da nossa religião que temos que odiá-los por amor a Alá. Nós amamos o que Alá ama. E ao contrário disso, nós odiamos o que Alá odeia. Vamos ser diretos. Não nos amamos, não estamos na mesma sintonia, nem somos amigos. Isso faz sentido? Nós somos inimigos. Muito simples. Sem integração, sem multiculturalismo, sem diversidade ou tolerância. Tenho meu próprio sistema religioso, você o seu. Você tem sua democracia, nós temos nossa sharia. Você tem seu próprio convívio livre entre homens e mulheres, nós seguimos nosso nikah. Próprias trapaças dentro do mercado, seus próprios cartões de crédito. Nós sabemos que temos nosso próprio sistema econômico, temos nossa própria política externa, temos nosso próprio sistema religioso. Eles não têm vergonha. Mas os ocidentais são os únicos. Tudo bem. Não sei, sinceramente. Algumas pessoas ligam isso ao cristianismo como dar a outra face ou ser gentil com o inimigo. Talvez ainda tenha um pouco de muçulmano em mim. Não seja assim. Se você odeia o Ocidente, se você odeia o modo de vida ocidental, cai fora. Sério, cai fora. Ou é isso, ou eles vão tomar conta. Não existe meio termo nisso. Não existe meio termo nisso. Entendam isso de uma vez, meus caros americanos. Porque a Europa está caindo. Isso realmente me deprime quando eu entendo de verdade a dimensão disso. Mas quão ruim está. Londres era considerada a joia da coroa da civilização ocidental no Reino Unido. E temos Piers Morgan que diz, não há nada de errado com isso. Está tudo bem, eu não sei do que vocês estão falando. Enfim, desculpa, eu só fico reclamando. Não relaxem, pessoal. Defenda e lute pelo seu modo de vida. Não peça desculpas. Discutimos sobre isso e criei um grupo no Telegram. O link está na descrição. Entre no grupo. Somos patriotas ocidentais, não importa de onde você seja. Patriotas ocidentais, entrem no grupo e conheçam pessoas com a mesma visão.